Hoje nós vamos lá para o texto em Mateus capítulo 11, você já pode abrir, e a nossa mensagem o tema da mensagem, um chamado ordinário para uma missão extraordinária. Mateus capítulo 11, um chamado ordinário para uma missão extraordinária. Quando nós pensamos em missão, sempre vem à mente o poder que Deus nos dá, os recursos que Deus nos concede para cumprirmos essa missão. Sempre aqui colocamos e lembramos que o mesmo Deus que nos confia a missão, também nos dá os recursos, ferramentas, tudo o que precisamos para cumprir essa missão. Amém, igreja? E o que há de mais poderoso em nós para cumprirmos essa missão é o próprio Espírito Santo de Deus. E assim está registrado no livro de Atos, um versículo que nós sempre revisitamos. Receberão poder. Ali Jesus, antes de ascender, de subir aos céus, no seu último momento com os discípulos, após a ressurreição, registrado no capítulo 1 do livro de Atos, ele diz: permaneçam em Jerusalém. Ele estava preparando os discípulos para a vinda do Espírito Santo, que aconteceria num evento que acontecia todos os anos em Jerusalém, chamado Pentecostes. Permaneçam em Jerusalém, pois será dado a vocês, virá sobre vocês o Espírito Santo, conforme ele tinha prometido antes mesmo da sua morte e ressurreição. Ainda em vida, ele prometeu o Espírito Santo que viria sobre a igreja. E ele, quando vier, fará com que vocês testemunhem, receberão poder e serão minhas testemunhas. O poder é para nós testemunharmos. É para nós falarmos sobre o amor de Deus, falarmos sobre o reino de Deus. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém era o locus, era a cidade que aqueles discípulos moravam, viviam, a cidade santa. E nós entendemos ali que a missão começa no nosso locus, no nosso lugar, no nosso bairro, na nossa cidade, e se estende para onde mais o Senhor nos enviar. Ele estende essa missão, além de Jerusalém, também Judeia, a região na qual ficava inserida a cidade de Jerusalém, Samaria, uma região vizinha à Judeia, e até os confins da terra. Ou seja, não há limite territorial para a atuação missionária da igreja do Senhor. E nós percebemos essa missão e nós entendemos sobre esse poder. Quando nós falamos sobre missão e poder, nos vem talvez à mente a ideia de super-heróis, né? Talvez quando crianças nós tínhamos os nossos super-heróis prediletos, né? Alguns que tinham super força, outros talvez a visão de raio-x, outros poderes especiais, poder para voar. E a missão desses super-heróis que nós acompanhamos, talvez até hoje nós gostemos, né, de acompanhar, sempre fala sobre salvar o mundo, né? Então muito se assemelha com a nossa missão, né? Os super-heróis tinham esse propósito, essa missão de salvar o mundo, especialmente do mal, né, ou dos vilões. Para cada super-herói, um vilão correspondente. Assim, para o reino de Deus, o inimigo das nossas almas, o inimigo que também oferece essa oposição. A questão é que não é tanto sobre superpoderes ou missões extraordinárias. É isso que nós vamos tratar aqui, quando muitas vezes pensamos assim, ainda que não tenhamos essa perspectiva, maduros que somos, adultos que somos nós, entendendo que somos homens e mulheres de Deus, que têm sim esse poder, mas por vezes nós queremos realizar coisas extraordinárias em nossa vida, e muitas vezes achamos que se não for assim, talvez o que nós estamos fazendo não seja eficaz, não seja relevante,
não seja significativo para o reino de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Como, em meio às nossas vidas ordinárias, às nossas vidas comuns, nós podemos, de fato, realizarmos, cumprirmos, vivermos essa missão extraordinária de Deus também em 2025. Vamos ao texto. Mateus capítulo 11. Nós vamos ler até o verso 26. Mateus capítulo 11, versos 1 até o versículo 26. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras: nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Entendemos o contexto, entendendo aqui o contexto do texto. João Batista havia denunciado o rei Herodes pelo pecado do rei, que casou-se com a sua cunhada, Herodias, esposa do seu irmão Filipe. E por essa denúncia, por confrontar e apontar o erro do rei, ele fora preso e posteriormente foi decapitado, morto, condenado. Lá estava ele na prisão antes da sua morte.
Jesus começa o seu ministério. João na prisão se indigna, fica inquieto, porque esperava que o Senhor, que Jesus interviesse em seu favor. Talvez o libertasse daquela realidade. E manda alguns discípulos para perguntar a Jesus. Perguntem a ele, é ele mesmo que a gente precisa esperar? É ele mesmo o Cristo, o Messias? Aquele que fora profetizado, ou nós precisamos esperar outro? Porque lembremos qual foi a pregação de João Batista. O machado está posto à raiz. Ele falava sobre o juízo de Deus que viria sobre os pecadores, a justiça de Deus, que assim seria realizada pelo Filho de Deus, pelo ungido, pelo Messias enviado. Ele falava sobre o batismo de fogo, nós tratamos sobre isso aqui recentemente, que diz respeito ao juízo, à condenação. O batismo de fogo, fogo que representa condenação. Essa era a pregação de João Batista. Essa era a sua exortação aos judeus, aos religiosos e às multidões. Muitos, pela força, firmeza, coragem de João, achavam que ele era o próprio Jesus, ou o próprio Messias, o próprio enviado. És tu o Cristo? Perguntavam a João. João tinha discípulos, sim, ele tinha os seus seguidores. E quando perguntado se era ele o Messias, ele disse, não, eu sou só o mensageiro, eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias daquele que virá. Ele compreendia a sua missão, mas não compreendia plenamente. Fora designado com um propósito, fora ele profetizado pelos antigos. Os profetas profetizaram acerca de João Batista. É isso que Jesus vai falar quando diz, enviarei o meu mensageiro. Ele está citando Malaquias, capítulo 3, verso 1. Assim está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente. Essa palavra profética é sobre João Batista. À frente do Senhor viria o último profeta do Antigo Testamento, aquele que foi designado, comissionado para preparar o caminho. Também Isaías vai falar sobre João, voz do que clama no deserto. João vivia de maneira simples no deserto, comia mel silvestre, gafanhotos, diz a palavra. O ponto aqui, queridos, é que João não compreendia plenamente a missão. Veja, Jesus vai dizer que dos nascidos do ventre de mulher, como nós lemos, ninguém maior do que João. Por que assim Jesus afirma? Além da sua integridade, é um outro aspecto a considerar. De todos os profetas do Antigo Testamento, e João é um deles, é o último deles, apenas João teve o privilégio de conhecer o Senhor. Sendo ele primo ou parente próximo de Jesus, filho de Zacarias e Isabel, parenta de Maria. A palavra diz que quando Maria chega para falar com Isabel sobre a gravidez, sobre a sua missão, João se agita no ventre de Isabel, já agindo, já entendendo ali no ventre da sua mãe sobre a sua missão. É provável também que João tenha feito o chamado voto de Nazireu, Nazir ou Nazer, que é consagração no hebraico. Por isso ele não bebia, e diz a palavra, o anjo assim falou para Zacarias, ele não beberá desde o seu nascimento, ele nunca beberá vinho. Ele tinha esse voto, né? Ele era um abstêmio, alguém que não bebia, alguém que era recluso, alguém que era dedicado ao ministério, era algo específico para João Batista. Alguém que agiu, que serviu ao reino, que cumpriu fielmente a sua missão, estava preso. Será que é ele mesmo? Porque ele pregou com firmeza, intrepidez, ousadia, sobre a justiça, e lá estava Jesus falando sobre amor, perdoando pecadores, abençoando também aqueles que aos olhos de João talvez não merecessem. A questão, queridos, é que João não entendia plenamente, como disse,
não entendia completamente a missão ou o propósito de Deus em enviar o Filho, o propósito do Senhor em vir ao mundo, conquanto ele tenha sido o maior dos profetas do Antigo Testamento, lembrando que o Novo Testamento, a nova aliança, melhor dizendo, se estabelece quando da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então todo o seu ministério é exercido na constância, sob a égide, sob a validade do Antigo Testamento ou da antiga aliança, ainda que nós tenhamos os evangelhos registrados no Novo Testamento. Assim nós lembramos sobre isso toda a ceia. Este é o cálice, disse Jesus, e nós lembramos sobre isso, da nova e eterna aliança feita em meu sangue. Ali se inicia a nova aliança, na cruz do Calvário, até ali, a antiga aliança. Apesar de João ter sido o maior dos profetas, porque teve o privilégio de conhecer o Senhor, João não viveu a plenitude da nova aliança que nós vivemos. Por isso Jesus vai dizer que, apesar de ser ele alguém íntegro, alguém que cumpriu fielmente a sua missão, dando a sua vida até pela missão, ele não viveu essa plenitude da nova aliança, porque não viveu a era do Espírito Santo. E é por isso que Jesus vai dizer, entre nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João, todavia o menor do reino dos céus, ele está falando sobre nós, não é sobre anjos, o menor do reino dos céus é maior do que ele, porque vivemos essa plenitude e compreendemos pelo Espírito Santo de Deus, lembrando o que o próprio Senhor disse, falando com os seus discípulos, no discurso de despedida: vocês ainda não entendem, há coisas que vocês não entenderão, por ora, vocês não compreenderão, mas quando ele vier, Jesus está prometendo o Espírito Santo. Quando ele vier, o Consolador, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo e a nós do pecado, da justiça, do juízo. Esse discernimento, queridos, sobre o pecado, é dado pelo Espírito Santo, não é ninguém que vai te convencer que você é um pecador, senão o próprio Espírito Santo de Deus. Essa compreensão da justiça de Deus, realizada em Cristo, realizada a partir daquilo que Deus está fazendo no mundo, nos é dado pelo Espírito Santo. O juízo, e estamos falando sobre os últimos dias, o que João pregou, quando fala o machado está posto, quando fala sobre a justiça e o juízo, que não era para aquele momento, não era naquela época, não era naqueles dias, era algo que aconteceria. Ainda nós estamos também esperando que venha a acontecer o dia do Senhor e o juízo do Senhor sobre todas as pessoas. Amém, igreja? É o Espírito Santo que nos dá a entender sobre essas coisas. E lá estava João, talvez pensando, será que o que eu fiz foi em vão? Será que é ele mesmo? Um receio de ser morto como foi, um receio de que sua missão estivesse se encerrando, e estava. Para nós distinguirmos aqui, a tarefa, o trabalho de João foi cumprido. A missão é de Deus. Há uma expressão em latim que fala-nos sobre a missio Dei. A missão é de Deus, que está atuando desde a queda, que está cumprindo essa missão desde o pecado original, desde que o primeiro casal se afastou de Deus, trazendo para nós também essa realidade do pecado. Todos pecaram, todos nascem no pecado, todos vivem essa mesma realidade, e ali Deus estabelece um plano, um projeto de redenção, de restauração da humanidade, de uma criação que foi afetada pelo pecado. E o próprio Deus está a cumprir essa missão desde as origens e há de completá-la até o dia do Senhor. Amém, igreja? O que João não percebia, nós precisamos perceber, e esse é o primeiro ponto da nossa mensagem, como vivermos uma missão
extraordinária, ou realizarmos uma missão extraordinária. O que precisamos aprender acerca dessa missão extraordinária, mesmo em meio às nossas vidas ordinárias? Anote o primeiro ponto, primeiro aspecto que nós precisamos entender é sobre a abrangência da extraordinária missão de Deus. A abrangência da extraordinária missão de Deus. Talvez estejamos aqui hoje, nesse dia 19 de janeiro de 2025, em um pequeno capítulo, talvez estejamos nos nossos dias atuais, na nossa vida de alguns anos, escrevendo um pequeno capítulo de uma metanarrativa, de uma história muito maior, de uma missão que é de Deus, e que Ele nos chama a vivermos essa missão. Ele nos faz partícipes dessa missão, nos dá o privilégio de realizarmos essa missão, não que Ele precise de nós, mas Ele nos dá esse privilégio de sermos nós cooperadores, colaboradores. Era isso que talvez João não entendesse, por isso a sua indignação. Sim, a tarefa de João havia se cumprido. Sim, ele seria morto. Sim, ele cumpriu com fidelidade e integridade e certamente glorificou ao Senhor. Sim, aconteceu que João, por causa da missão, por causa da sua fidelidade ao Senhor, foi morto. O que são alguns anos de vida? Talvez João tenha morrido ali por volta dos 40 anos ou um pouco menos do que isso, diante de uma eternidade. A nossa perspectiva, queridos, é de uma vida eterna, é do reino de Deus que nós já conhecemos, já vivenciamos, mas que compreendemos será pleno quando da vinda do Senhor. Amém, igreja? Portanto, o primeiro aspecto, para nós compreendermos essa missão extraordinária, no ordinário das nossas vidas, é entendermos a abrangência dessa missão, que não é minha nem é sua, é de Deus. A despeito da nossa disposição ou da falta de disposição que nós tenhamos para servir, para evangelizar, para fazer algo em prol do reino, essa missão não para, não cessa, não é suspensa. Em razão de pandemia, de crises e guerras, não, a missão continua. A agenda do Senhor está sendo cumprida. A missão é de Deus. E nós somos privilegiados em fazermos parte dessa missão, escrevendo talvez algumas páginas, alguns capítulos, algumas palavras, talvez na nossa vida ordinária, tendo essa prerrogativa, esse privilégio de sermos posicionados como embaixadores de Cristo, representantes do reino. É isso que Jesus nos fala, trazendo aqui especialmente também para o conhecimento de João, sobre o que estava acontecendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, que não tropeça, que não se desvia, que não se envergonha por minha causa. Jesus está falando sobre o amor e a misericórdia por ele exercidos em favor das pessoas que sofriam, dos enfermos, dos pobres, dos mais carentes, dos mais necessitados. E a missão assim nos leva também a exercermos esse amor, essa misericórdia. Aonde quer que estejamos nós, o que quer que nós façamos, qualquer que seja a nossa posição, a missão tem muito mais a ver com, de fato, exercermos o dom maior, comunicarmos o dom maior, do que qualquer outro feito ou grande realização ou coisas extraordinárias. É possível, como disse e repito, é possível que você tenha experiências extraordinárias com o Senhor, mas eu creio que são pontuais. Estou na igreja, à frente da igreja como pastor há quase 9 anos, na Cidade Viva há 20 anos,
Encontrei ao Senhor, fui encontrado pelo Senhor, convertido há um pouco mais de 30 anos. Eu poderia pontuar experiências extraordinárias que eu vivi no Senhor e com o Senhor. Manifestação espiritual, milagres, que eu vivenciei e cada um de nós vivencia. Nós teremos e temos, e Deus nos dá com propósitos específicos essas experiências extraordinárias. Mas o ordinário da nossa vida e da missão que nós cumprimos é na visita a alguém, é no abraço, é na oração cheia de amor, é na compaixão e misericórdia que nós exercemos para com o outro, é nesse cotidiano ordinário, é na rotina da nossa vida. Aonde quer que nós estejamos, a questão é identificarmos a nossa Jerusalém. E é fácil, é onde você está, é onde mais tempo você passa. Talvez seja o seu trabalho. Muitas vezes nós passamos mais tempo no trabalho, né, do que com a própria família, do que com a igreja, né? Experimentamos certamente momentos extraordinários nos cultos, eventualmente, de grande alegria, de adoração intensa, mas vem a segunda-feira, o famoso dia de branco, né? E nós resistimos à segunda-feira, porque não entendemos o trabalho como sendo dádiva, bênção do Senhor, e não há gratidão em nosso coração. Não entendemos o local em que estamos de segunda a sexta ou a sábado como um campo missionário. Nós achamos que a missão é cumprida pelo pastor, por missionários, que nós assim conceituamos como pessoas, outras que não nós. A mim cumpre estar na igreja todos os domingos e dar o dízimo, a oferta, para que os missionários façam e cumpram a missão. Não, isso é um engano. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Quando Jesus vai perguntar agora às multidões, depois de despedir os discípulos, né? Depois que os discípulos voltam para João para falar o que Jesus diz, diga a ele o que está acontecendo. Sobre curas, sobre os sinais do reino, como diz João em seu evangelho. Não João Batista, mas o evangelista. Para que João Batista pudesse entender que o reino era chegado. É isso que Jesus fala. Cegos veem, aleijados andam, leprosos são purificados. Eram sinais do reino. A manifestação do Filho de Deus, do ungido, do Messias que veio e estava realizando milagres, como João diz, sinais. João chama de sinais, a manifestação do reino a partir da vinda do Senhor. E logo em seguida ele vai tratar com a multidão. Enquanto saíam os discípulos de João, verso 7, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? João vestia roupas de pele de camelo. Alguém muito simples, de uma vida ordinária, com uma pregação e uma missão extraordinária, mas na sua simplicidade, na sua humildade, na sua integridade. Afinal, o que foram ver um profeta, sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, ele vai falar sobre aquele que fora profetizado, como já aqui pontuei, já sinalizei. E ele continua falando, e o texto que nós já lemos, né? Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força. Isso fala sobre a resistência, a perseguição, a oposição à igreja do Senhor, ao avanço do evangelho que nós enfrentamos, que nós também sofremos, não na mesma intensidade, mas também sofremos. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, o último dos profetas do Antigo Testamento. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqui é uma expressão muito usada pelo Senhor e também nas Escrituras, quanto à nossa atenção, quanto à nossa compreensão do que Deus está dizendo, da exortação que Ele está assim realizando a cada um de nós, sendo confrontados pela palavra. Aquele que tem ouvidos, ouça, não permaneçam alheios ou indiferentes. Essa é a mensagem, essa é a palavra que toca as nossas vidas e toca as nossas vidas ordinárias, de chamados ordinários. Nem todos serão pastores, nem todos profetizarão, nem todos curarão,
Nem todos terão discernimento de espíritos. Eu estou falando de alguns dos dons espirituais. Nem todos têm os mesmos dons. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, como citei aqui, iniciando esse segundo ponto, sobre o dom maior. Ele fala que é exatamente o amor que o Senhor Jesus exerceu para com todos indistintamente, porque um amor incondicional, não condicionado a quem é, ou a qualidade, ou aos feitos da pessoa, a obediência ou desobediência, um amor incondicional. A própria essência de Deus manifesta junto às pessoas, abençoando as vidas das pessoas. Deus é amor, diz a palavra, e nos ensina sobre esse amor, nos conduz a uma missão de amor, uma missão extraordinária, no ordinário das nossas vidas, com um amor extraordinário. Por isso o apóstolo Paulo vai falar que ainda que tenhamos todos os dons de profecias, os dons de línguas, de falar em línguas, e cremos esses dons são contemporâneos, ainda que façamos muitas coisas, podemos até dizer ali, numa palavra ali incisiva, radical, ainda que nós demos os nossos corpos para serem queimados, se não for por amor, se a razão de fazer o que nós fazemos, dos nossos sacrifícios, do nosso serviço, do que nós realizamos em nome do Senhor, não for o amor, é tudo em vão. E a igreja de Cristo em pleno século 21 continua procurando esses dons mais espetaculares. Nessa busca pelo extraordinário, se comparando muitas vezes ao outro, quando a missão se cumpre no ordinário das nossas vidas. Quando a missão se cumpre na nossa rotina cotidiana. Como disse no início, se nós avaliarmos a nossa vida com Deus, talvez tenhamos experiências extraordinárias, incríveis, e tenhamos essas experiências para contar, mas é o testemunho de uma vida transformada. Quando Jesus falou sobre a missão, quando Jesus nos coloca, nos posiciona como testemunhas, Ele está especialmente nos tratando, ou moldando, forjando a nossa natureza, a nossa velha natureza, pelo Espírito Santo de Deus, sendo modelados segundo o caráter santo de Cristo, o que nos torna uma nova criatura, para falarmos de um Deus que transforma, que restaura, que regenera, que cura, que sara, um Deus poderoso que perdoa, que salva, para além de todas as outras coisas que são sinais. Mas a igreja continua buscando sinais. 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo exortou a igreja sobre essa exibição, porque era a realidade de Corinto. Essa necessidade de exibição, o exibicionismo, a vaidade, a espetacularização de todas as coisas, dos cultos. Sabe, há 2000 anos atrás, e a igreja continua buscando estas coisas, continua supervalorizando estas coisas, e vem a comparação, porque alguém fala em língua e você não fala. Eu nunca falei. Alguém faz algo que você não faz, e você deseja fazer. Muitas vezes para se destacar, para ser admirado. Sabe, queridos, nós precisamos avaliar sobre isso, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e investigarmos com sinceridade as razões, as motivações que nos levam a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. Nós precisamos entender a rotina de um Deus que estabelece rotina. Nós falávamos sobre isso no final do ano, talvez no último culto de 2024, naquela perspectiva de que muitos desprezam, o novo ano. É mais um ano, é mais uma folha do calendário que se vai, ou que muda. Outros supervalorizam, entendendo que na virada do ano tudo mudará. Não mudará nada se não mudarmos nós. Mas entendendo que Deus estabelece ciclos, Deus estabelece rotinas diárias. Ora, quem faz o sol nascer, quem faz o sol se pôr, todos os dias, quer algo mais rotineiro do que isso? E é o próprio Senhor que estabeleceu o ciclo circadiano,
de um dia, com com as suas lutas, com as suas adversidades, a cada dia com o seu mal, com os seus desafios, com as suas alegrias, com as suas tristezas. Foi Deus que estabeleceu assim. Por que nós evitamos a rotina e buscamos experiências extraordinárias todos os dias? Não é a realidade da nossa vida. Eu falei o segundo ponto já? Ainda não. Qual é o primeiro? Não vi nada, isso é só para eu tomar uma água aqui. Diga aí, qual é o primeiro ponto? Muito bem. O segundo ponto que nós precisamos aprender para cumprirmos essa missão extraordinária em meio às nossas vidas ordinárias, anote. Precisamos entender que a missão é realizada por pessoas simples e seus chamados ordinários. Quer você seja pastor, vendedor, professora, professor, empresária, empresário, comerciante, médico, médica, é o seu chamado, ordinário e comum. Nada mais extraordinário do que um empresário que paga os seus impostos, a despeito da carga tributária, e não usando isso como subterfúgio para a sonegação. Nada mais extraordinário do que um médico que exerce o seu trabalho como um sacerdócio e não pela remuneração. Nada mais extraordinário do que um advogado que não se dobra diante das corrupções e injustiças que também chegam e atingem os fóruns. Nada mais extraordinário do que uma dona de casa que cuida dos seus filhos e os abençoa com a palavra, instruindo-os no caminho do Senhor. Essa é a nossa vida ordinária que nos leva a experiências extraordinárias, a uma missão extraordinária, no campo missionário que Deus assim nos posicionou. No chamado ordinário das nossas vidas, aonde quer que estejamos nós. Eu aqui falando para vocês, eu tenho um certo alcance, algumas centenas de pessoas que aos domingos aqui se reúnem, mas imaginemos nós, se essas centenas de pessoas que ouvem esta palavra, recebem essa instrução do alto, do Senhor, replicam, reproduzem e agem cumprindo a missão extraordinária no ordinário das suas vidas, haveria uma revolução em nossa cidade. A missão é realizada por pessoas simples. Não se compare, é contigo, é comigo, é com cada um de nós, nos chamados ordinários das nossas vidas. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que nós pisemos os nossos pés, lá é o nosso campo missionário. É a sala de aula, é a repartição pública. Nada mais extraordinário do que um funcionário público que, a despeito da sua remuneração, atende, trabalha com todo zelo e dedicação no seu labor, grato a Deus pelo seu trabalho. Nada mais extraordinário do que nas nossas vidas rotineiras, cotidianas e ordinárias, cumprirmos essa missão, especialmente entendendo que o que nos conduz a essa missão é o amor e a compaixão, a misericórdia por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que são alvo da nossa missão, que estão talvez conosco todos os dias, 8 horas por dia, algumas horas por semana, que estão conosco todos os dias, e que temos a oportunidade de falar, de testemunhar com coragem, com ousadia, com retidão, com amor e graça sobre a vida daquelas pessoas. Amém, igreja? E Jesus continua: aqui posso comparar essa geração. São como crianças. Ele está comparando. Semana passada, não sei se foi na semana passada ou na semana de oração, trouxemos uma mensagem, creio que seja tenha sido na semana de oração, em que nós tivemos como tema, priorizando o reino de Deus. E aí trouxemos textos do Senhor Jesus, toda uma semana, domingo a sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 7 dias de oração. E trouxemos alguns textos que Jesus fala sobre o reino, o que é o reino, como nós precisamos priorizar o reino. Ele falava que o reino, para que nós vivamos o reino, a plenitude do reino, nós precisamos ser como crianças. Ali a palavra fala sobre a ingenuidade, a dependência, a humildade,
As crianças são ensináveis, as crianças se lançam nos braços dos pais, são por eles conduzidos, orientados, ensinados. É nessa perspectiva. Aqui Jesus fala em uma outra perspectiva. Não que nós precisemos ser crianças, nem lá nem cá. É uma comparação. E aqui Jesus usa outro aspecto das crianças, ou próprio das crianças. Aqui posso comparar esta geração. São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Ele usa aqui talvez uma quadrinha, ou um canto, ou uma poesia própria dos judeus, ou uma prática própria das crianças em suas brincadeiras. Nós lhe tocamos flauta, está entre aspas, percebam, mas vocês não dançaram. Por isso é uma citação, Jesus faz uma citação. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Percebam, aqui talvez seja uma brincadeira e podemos entender o seguinte, um grupo de crianças em que alguns tocaram flautas e outras crianças ficaram indiferentes àquela música. Indiferentes, não quiseram brincar, vocês não sabem nem brincar, então nós vamos cantar um lamento. Talvez tocando flauta, o que era próprio das festas, eles estivessem simulando ou imitando uma festa, talvez até um casamento, as bodas, enfim. Mas aquelas outras crianças ficaram indiferentes àquela brincadeira, não entraram na brincadeira. E depois eles cantam um lamento, o que deveria chorar na brincadeira, é a brincadeira. O que deveria levar as outras crianças a chorarem, a lamentarem, nessa brincadeira lúdica das crianças. E a despeito do que eles tenham feito, algumas crianças ficaram totalmente indiferentes ao que estava sendo feito. Nem se alegraram, nem se entristeceram, não reagiram absolutamente a nada. Indiferentes, alheios. É sobre isso. Veio João, palavra de Jesus, verso 18, que jejua e não bebe vinho, um abstêmio, né? E dizem, ele tem demônio. Isso era dito sobre João Batista. Veio o Filho do Homem, Jesus se refere a si mesmo. Era uma maneira dele se referir a si mesmo. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus está exortando essa multidão. Vieram os profetas, pregaram sobre o juízo, veio João, Deus deu as escrituras sagradas, veio Jesus que já havia iniciado o seu ministério, e havia ali ainda uma boa parte dos judeus e desse público totalmente alheios, indiferentes, totalmente inertes ou endurecidos quanto ao que estava sendo feito, dito, realizado, comunicado, a manifestação do reino. E aí Jesus vai dizer sobre as consequências disso. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Para além de tudo isso, os milagres realizados pelo Senhor, diante dos olhos de todos. Porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida, 2 cidades da Galileia, uma região ao norte da Judeia, onde Jesus começou o seu ministério, começou a pregar, realizou milagres. Corazim, Betsaida, ai de você, ai de vocês, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Tiro e Sidom eram cidades da Fenícia, região ali nas margens do mar Mediterrâneo, que não foi uma região em que Jesus tenha pregado, realizado milagres, exercido o seu ministério. Ele está comparando. Ai de nós que ouvimos a palavra, e essa comparação fala sobre a nossa realidade, que ouvimos a palavra domingo após domingo, que presenciamos, testemunhamos dos milagres do Senhor, do agir do Senhor em nossas vidas,
e outras tantas pessoas que não ouvem, que não conhecem, multidões que não conhecem. Vocês entendem o que acontece ali no coração de Jonas? É um pouco dessa realidade, me lembra essa passagem, né? Porque Deus envia Jonas para Nínive, uma cidade terrível, de um povo extremamente cruel e violento. E Jonas resiste, nós sabemos da história. Deus diz, eu tenho muitos lá. Como assim? Eles não merecem, é a perspectiva de Jonas, é a nossa perspectiva. E por estarmos na igreja, por conhecermos a palavra, nos acharmos dignos do Senhor. E lá pregando de forma contrariada, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa foi toda a pregação de Jonas. Diz a palavra que do rei aos servos todos se arrependeram. Pela pregação, pelo agir de Deus através daquele profeta, apesar da resistência do profeta. É sobre isso que Jesus está falando. Sobre essa resistência. A resistência no ouvir, a resistência no cumprir a missão, que assim Jonas experimentou. Eu não vou. E aí nós sabemos toda a história, né? Não adianta. A missão se cumpre, Deus age. Deus queria também ensinar, especialmente ensinar a Jonas, sobre amor e misericórdia a despeito daquelas pessoas de Nínive. Quem merece? Quem é merecedor? Quem somos nós para julgarmos quem merece ou não, quem é digno ou não do amor do Senhor? Muitas vezes a missão não é cumprida porque assim nós pensamos, nós filtramos, nós excluímos pessoas, nós preterimos e preferimos alguns e outros não. Porque entendemos pelo nosso julgamento, pelo nosso olhar, quem é merecedor, quem não é merecedor. O nosso julgamento, a nossa justiça é falha, diz a palavra. É como pano imundo, como trapo de imundície, porque maculado, afetado, contaminado pelo pecado. Mas eu desafirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom, cidades que estavam fora do contexto judaico, do que para vocês. E você, Cafarnaum, onde Jesus começou o seu ministério, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você vai para o inferno, é o que está escrito. Que Deus tenha misericórdia de nós, aqueles que foram testemunhas em Cafarnaum, dos milagres do Senhor. Cafarnaum que ficava próximo de Betsaida, de Corazim, nas margens ali do Mar da Galileia, perto de Caná, onde aconteceu o primeiro milagre registrado por João, transformação da água em vinho nas bodas que aconteceram em Caná, e todos souberam, todos sabiam daquele milagre, daquele feito. Ai de vocês, ai de nós, que temos testemunhado desses milagres e permanecemos inertes diante disso, silentes e omissos, mesmo em meio a tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Se os milagres que em você, ele se refere a Cafarnaum, foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, e bem sabemos a realidade dessa cidade, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor, palavra do Senhor Jesus, menor rigor para Sodoma do que para você. Como, em meio ao ordinário da vida, as nossas vidas cotidianas, comuns, a rotina do nosso dia a dia, como cumprirmos essa missão extraordinária, para além de compreendermos a abrangência da missão extraordinária de Deus, para além de entendermos que essa missão é realizada por pessoas simples, como nós, não fica olhando para a borboleta não, pessoas simples e seus chamados ordinários. Também precisamos, anote, arreda a borboleta, todo mundo olhando para a borboleta, menos você que está na internet, que não viu, tem uma borboleta voando aqui, caiu, dá um pisão, né? Não, né? Hein? Guarda a bichinha, né? Né? Tá quietinha, quietou-se, né? Amém. Fica quietinha, borboleta, em nome de Jesus. Não distraia a nós. Onde é que eu estava? A borboleta. Anote, ponto 3. Para além da compreensão da abrangência da missão de Deus, a missão extraordinária de Deus, a compreensão que essa missão é realizada por pessoas simples, nas suas vidas ordinárias, nós precisamos também compreender que vivemos
em meio a uma geração imatura e superficial, viciada no extraordinário. Essa mesma geração que Jesus fala aqui, você pode tocar flauta, pregar, realizar milagres, profetizar, curar. Há pessoas que permanecerão com o coração endurecido. Há pessoas que, a despeito de ouvirem essa palavra, serem ministradas semana após semana, permanecerão inertes e omissas diante da missão. Ainda achando que a missão é para que o pastor cumpra, para que o líder cumpra, não para si. Ele paga alguém, essa é a perspectiva. É o clientelismo da igreja. Como se aqui fosse um clube que você paga a mensalidade, colocando nas urnas o valor. Para que alguém lhe ofereça o serviço. E o serviço é a palavra ministrada. É o acolhimento e a recepção. É a estrutura que tem que lhe servir, que tem que estar boa. E tudo é excelente. É alguém que até tem que evangelizar. Alguém que tem que alcançar pessoas, porque você está pagando por isso. Essa é a perspectiva do cliente da igreja. Do clientelismo, quando eu não me percebo como igreja. Quando eu vivo essa realidade do extraordinário, que acontece talvez nas minhas experiências, nas redes sociais, com o outro, ou com Deus, a sós com Deus. Não na rotina do dia a dia, não no serviço ordinário que pessoas aqui exercem e se alegram por isso, tão somente por estarem aqui servindo aos irmãos. Não no ordinário de uma oração feita junto a alguém que está desconsolado e precisa de uma palavra, de um momento, de uma intercessão. Não no ordinário de uma palavra que se lança a alguém falando sobre Jesus, sobre o amor de Jesus. Não no ordinário das nossas vidas cotidianas e ordinárias. Porque parece que isso não é atrativo. As pessoas buscam essas experiências incríveis e extraordinário, tudo é experiência. E vivemos em uma geração viciada em experiências, cada vez mais. As redes sociais muito potencializam isso, de uma experiência que tem sido cada vez mais virtualizada, de uma vida e relacionamentos que têm sido cada vez mais virtualizados. Nós não mais visitamos as pessoas, não mais sentamos com as pessoas, não mais conversamos. Estamos perdendo a capacidade de conversar. E por perder essa capacidade, estamos também perdendo a capacidade de compreender, de discernir, de nos comunicar. Porque estamos mergulhados em uma geração superficial e imatura, que não se dedica mais à leitura de um bom livro, que não se dedica mais a um tempo de solitude, de contemplação do Senhor, que não percebe a bênção de uma rotina cotidiana, escravos de um mundo corrido, um mundo que nos impõe um ritmo que não é próprio da vida. Nós temos falado sobre isso, porque esse é o tema, essa é a questão. Vivemos em meio a uma geração imatura e superficial, por isso que Jesus compara essa geração ao tempo de Jesus e também ainda ao nosso tempo como crianças insatisfeitas, eternamente insatisfeitos. Somos nós. Não adianta tocar flauta nem cantar um lamento. Não adianta pregar nem fazer qualquer outra coisa. Somos nós, eternos insatisfeitos. Essa é a questão, esse é o ponto. Estamos nessa geração. E por estarmos nessa geração, por ela somos influenciados. É o nosso tempo, é a nossa época. É a nossa realidade. Escravos, muitas vezes, de redes sociais. Quantas horas, quanto tempo passamos passando tela, né? E não só smartphone, mas telas e telas. E não temos mais paciência para o outro, não temos paciência para nós mesmos. Estamos adoecendo em razão disso. Essa é uma geração adoecida, intolerante, fragilizada, melindrosa,
quando o mundo nos impõe desafios que precisam ser enfrentados, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos sair dessa imaturidade, dessa superficialidade, dessa mediocridade também espiritual, comermos o alimento, sabe, sólido, coragem, intrepidez, ousadia, para falar, para propagar, para nos indignar e confrontar toda essa realidade que nós assim enfrentamos. Foi o que Jesus aqui enfrentou e cabe a nós, cumpre a nós continuarmos essa missão. Amém, igreja? A banda já pode vir. E lá no verso 25, diz o texto, naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. A palavra aqui, pequeninos, não é criança, são os humildes de coração, como o Senhor fala no Sermão do Monte, iniciando a sua pregação. Os pobres de espírito, os que ouvem, atentam, compreendem, obedecem à palavra do Senhor. A palavra aqui em grego é elakistos. Os que compreendem a sua carência e a necessidade da graça de Deus. Não os que se arrogam pelo seu conhecimento, pela sua posição ou influência, pelas suas experiências. Conhecimento algum, experiência alguma, nos conectará aos céus. Não é a nossa intelectualidade, não é a sabedoria deste mundo, não é o nosso conhecimento acadêmico, não são os títulos que nós temos, senão o próprio Espírito Santo, que quebranta o nosso coração e nos faz perceber, compreender o reino de Deus, os contornos, os princípios, os valores, os propósitos do Senhor que assim estabeleceu o reino que foi inaugurado e há de se completar quando da vinda do Senhor. Jesus louva o Pai, porque isso tudo foi revelado aos humildes, aos simples, que nos seus chamados ordinários vivem a plenitude do reino. Em casa, junto à família, no trabalho, junto aos amigos, na vizinhança, exercendo na rotina da sua vida ordinária um amor extraordinário em uma missão que também é extraordinária. O quarto ponto e último fala exatamente sobre isso. É do Senhor, anote, quarto ponto, é do Senhor que recebemos o chamado e a capacitação para vivermos o extraordinário no ordinário das nossas vidas. Jesus louva a Deus, porque isso assim foi revelado aos pequeninos. E mais uma vez, não tem a ver com estatura, ai de mim, se fosse só para os baixinhos. Não tem a ver com idade, tem a ver com a humildade, com o coração que se quebranta, que tem sede de Deus, que deseja conhecer mais a Deus, que mergulha na presença de Deus, que se compromete em cumprir o básico, para se fortalecer espiritualmente, a oração, a leitura da palavra, como nós tratamos na semana passada, que ousa compartilhar o Evangelho, porque é necessário ousadia, para confrontarmos o pecador em amor, para testemunharmos de Cristo em um mundo totalmente alheio e indiferente a Cristo. É necessário coragem, porque muitas vezes nos posicionando, seremos perseguidos. É necessário perseverança, para que assim sejamos testemunhas fiéis do Senhor, a despeito do que venha a nos acontecer, como o que aconteceu com João, ou outras coisas que podem sim nos acontecer. A quem estamos servindo? A quem pertencemos nós? Quem somos nós no reino? Qual a nossa identidade? Qual a nossa missão? É sobre isso que nós precisamos avaliar. É sobre isso que nós precisamos discernir. É sobre isso que nós precisamos compreender a missão extraordinária
que se cumpre no dia a dia das nossas vidas, no ordinário das nossas rotinas, aonde quer que estejamos nós. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor que nos posiciona, é o Senhor que nos chama. Chamados ordinários simples, é o Senhor que nos posiciona e que age, manifestando o seu reino, quando em cada local, em cada lugar que está um cristão, lá há a proclamação das boas novas, lá há o amor que se compartilha, o amor que se comunica. Somos nós a boca de Deus, os braços do Senhor, somos nós a presença manifesta do Senhor nesse mundo. Amém, igreja? Feche os seus olhos, coloque diante de Deus a sua vida, esse texto, essa reflexão, esses pontos que aqui nós tratamos. Eis-nos aqui, ó Deus, tantas falhas, tantos medos, tantos receios, tantas dúvidas, como tiveram João Batista, como teve Pedro, entre tantos outros, o próprio Elias, Senhor, citado nesse texto, com medo de morrer, se refugiou, se escondeu em uma caverna. Ó Deus, as dúvidas de Tomé são as nossas dúvidas, os medos desses homens e mulheres, porque falhos e humanos são os nossos medos, os receios próprios da nossa humanidade, Senhor, muitas vezes nos impedem de prosseguir cumprindo essa missão, de entender, Senhor, e discernir sobre a missão que se cumpre no ordinário das nossas vidas. Ó Pai, eis-nos aqui, não nos deixa omissos, nos faz perceber, ó Pai, o privilégio que nós temos em escrever uma linha que seja dessa história, um capítulo talvez, mas compreendermos que a missão é Tua. A nós cumpre a tarefa de trabalharmos em prol do reino. A nós, Senhor, o privilégio e a gratidão por sermos partícipes, sermos abençoados e aprendermos, ó Deus, sobre o amor, como mandamento que se cumpre, ó Deus, no dia a dia, na rotina diária, no cotidiano, junto às pessoas com as quais nós convivemos. Eis-nos aqui, ó Deus, dá-nos o contentamento em nossos dias, em nossas rotinas, aonde quer que estejamos nós, dá-nos, Senhor, esse contentamento, por sermos nós instrumentos em Tuas mãos, por sermos nós embaixadores de Cristo, representantes do reino, manifestando, ó Pai, a Tua glória, através das nossas vidas, das maneiras mais simples, das maneiras mais repetidas, porque assim é a nossa vida, é na repetição que nos fortalecemos, é na repetição das nossas rotinas que nós crescemos, quando assim nos dispomos a aprender de Ti, a agir em Teu nome, obedecendo a Tua palavra, aos Teus mandamentos. Eis-nos aqui, Senhor, capacita-nos, Espírito Santo de Deus, porque entendemos o chamado, entendemos, Senhor, que somos o Teu povo, posicionados, comissionados a agir em Teu nome. Capacita-nos, dá-nos a coragem, dá-nos olhos que façam-nos olhar para as pessoas, que nos façam, Senhor, perceber o Teu reino, a realidade à nossa volta, dá-nos um coração que se quebranta e nos faz sensíveis a toda dor, a todo sofrimento à nossa volta, aos pecados, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai, eis-nos aqui, prepara-nos, capacita-nos para um ano maravilhoso, para uma missão extraordinária que haveremos de cumprir nesse ano, no ordinário dos nossos dias, no ordinário das nossas vidas, no ordinário do nosso cotidiano. Eis-nos aqui, Pai, colocamos diante de Ti as nossas vidas, consagramos a Ti mais uma vez esse ano, tudo que temos planejado, sonhado, desejado, que a nossa vontade esteja alinhada com a Tua vontade, que os nossos propósitos agradem o Teu coração e sejam os Teus propósitos para as nossas vidas.